Olá, caros amigos e irmãos de Ideal em Cristo. Hoje vamos iniciar a nossa reflexão em torno dos temas do Evangelho, utilizando-se de hoje no livro do Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, Psicografia de Chico. Antes, porém, para estas reflexões, vamos nos preparando nesta casa maravilhosa que nos acolhe, que nos abriga, Grupo Fraternal Hilarion, e para tanto vamos nos recolhendo no nosso eu interior, esse ser espiritual que é o ser que busca a sua elevação. Para tanto, vamos nos ligando com o nosso mentor individual, esse espírito amigo que Deus nos dá para a nossa melhor conduta dentro desta existência. Junto desse companheiro, vamos com os mentores da casa de Hilarion, do próprio Hilarion, esse amigo que nos acolhe com muito carinho, com muito amor e nos empresta o seu patronato para que nós possamos nos desenvolver nas lições de nosso Mestre Jesus. Assim, mais harmonizados, sigamos elevando-nos vibracionalmente até as faixas de Maria de Nazaré, a nossa mãe espiritual. Ela que intercede por todos nós, nas nossas provações, nas nossas expiações, e que nos envolve no seu manto de muito amor e de muita luz. Como Maria, vamos a Jesus, o Mestre por excelência, o irmão maior que veio nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. E com ele chegamos a Deus Pai Criador, que é todo amor e bondade, justiça e misericórdia. E hoje as nossas preces a Deus são dirigidas com um profundo agradecimento por tantas e tantas dádivas recebidas, por este momento de comunhão espiritual e entendendo, Pai, que nesta existência nós conseguimos, já, ainda que pequeninos, humildemente, começarmos a entender as lições que você enviou para nós através do nosso Mestre Jesus. E nós te pedimos a permissão, neste instante, para iniciarmos as nossas reflexões em torno dos estudos do Evangelho de Nosso Senhor. Então, Emmanuel, nessa série de livros que se inicia com o livro Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Emmanuel extrai do Evangelho do Novo Testamento versículos, das quais Jesus ou os seus discípulos e apóstolos tratam deste ou daquela questão que nos interessa de perto para o nosso processo evolutivo espiritual. E na lição escolhida para hoje, a lição número 76, que Emmanuel se denominou como edificações. E o trecho escolhido por Emmanuel é o capítulo 5 de Mateus, no versículo 14, onde Jesus, e aqui está dentro do Sermão da Montanha, Jesus nos diz o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E é interessante a gente notar que no início do Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças, Jesus nos promete na vida futura, Bem-aventurados sereis vós, aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados serão os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Note que nas bem-aventuranças, Jesus coloca o verbo no futuro, serão. Ou seja, aqui na Terra nós temos um trabalho a fazer no nosso desenvolvimento espiritual. Mas logo após esta parte das bem-aventuranças, na qual ele nos promete a realidade do mundo espiritual, Jesus coloca da seguinte forma no presente: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. E Emmanuel, a respeito desse versículo do Sermão da Montanha de Jesus,
faz uma apropriação muito devida quando ele nos diz que nós, os seguidores de Cristo, devemos compreender esse imperativo da iluminação própria de cada um de nós. O que nós estamos aqui na Terra, qual o nosso trabalho a ser feito? Muitas vezes, no nosso próprio meio espírita, muitas das vezes, nós entendemos alguns indevidamente de que estamos aqui na vida para sofrer. Não. Ninguém vem à existência terrena para sofrer. Vem para evoluir, vem para aprender, vem para se desenvolver intelecto e moralmente. Mas que, devido a erros, caminhos tomados indevidos em outras existências, muitas das vezes nós temos algumas expiações, ou seja, algumas correções de caminhos a serem feitas. No entanto, quando nós atingimos um patamar de consciência dos ensinos de nosso Mestre Jesus, de consciência da nossa existência espiritual, nós passamos de expiações a provações que vão fazer com que se ateste o nosso desenvolvimento espiritual para cada encarnação futura nós podermos evoluir. A esse respeito do como nós devemos nos iluminar, lendo um trecho de Emmanuel que ele diz: nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Qual é esta obra a ser realizada? Nada mais há do que o nosso próprio desenvolvimento espiritual, no nosso processo evolutivo. Quando Jesus aqui na Terra esteve conosco e trouxe uma série de ensinamentos que estão condensados exatamente a sua doutrina de amor no Sermão da Montanha, nada mais ele trouxe do que o caminho a ser trilhado por cada um de nós para o nosso desenvolvimento. Muitos falam, Jesus é a salvação. Sim, e dentro da doutrina espírita hoje nós compreendemos que salvação é o processo de evolução de cada um de nós. Jesus veio salvar-nos de nós mesmos, dos nossos erros, das nossas imperfeições, dos nossos defeitos, dos nossos vícios, mas que, ao longo dos séculos passados, nós muito pouco conseguimos entender esta forma de evolução a que deveríamos estar mais atentos quando Jesus nos afirmou. Por quê? Porque ao longo do tempo nós terceirizamos, né, a nossa fé, nós deixamos ao encargo de terceiros, de outros, de sacerdotes, de pessoas da profissão da religião, que intercedessem por nós sem que nós mesmos nos preocupássemos a nos desenvolver, né? Muitas das vezes, infelizmente, entendíamos que pagando determinada quantia em moeda, né, nós estaríamos livres dos erros que nós praticamos, quando a realidade, hoje, graças a Deus, começando a entender o Evangelho de Jesus, a nosso processo de evolução nada tem a ver com os valores monetários da terra ou de qualquer outra forma daqui dos bens terrenos, seja em títulos, seja em propriedades, seja em recursos amoedados, nada disso. É exatamente do que nós levamos quando fazemos a passagem da terra para o plano espiritual, é que nós carregamos os valores, os nossos caracteres, aqueles que nós conseguimos firmar, reduzindo as nossas imperfeições, os nossos defeitos, os nossos vícios e adquirindo as nossas virtudes. E assim nós caminhamos no processo de evolução a que Jesus veio nos ensinar o caminho verdadeiro. Um pouco mais adiante nesta lição, para ampliarmos as nossas reflexões, Emmanuel nos diz o seguinte: o mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam luz, como ele nos afiançou, para que sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem.
a fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação. Às vezes nós, principalmente no nosso meio espírita, achamos que nós, por termos o conhecimento dessa doutrina para nós esclarecedora, consoladora, é o suficiente. Não, nós sabemos como é, que não existe o céu e o inferno eterno não existe, mas que nós temos um processo de evolução, que existe o mundo espiritual em consonância a padrões vibratórios diferentes do que está as forças vibracionais no mundo mais pesado, material, que é o da Terra, e achamos que estamos sabendo muito. Quando na realidade nós nos percebemos, quando desencarnamos, que não basta saber. O importante é praticarmos os ensinos de Mestre Jesus. Por isso que Emmanuel coloca aqui este trecho. É indispensável que o operário de Jesus se eleve no monte das exemplificações. Exemplificar o bem, exemplificar o amor, exemplificar a caridade, praticar o Evangelho de Jesus. Muitos de nós ainda presos a teias de existência anterior, ainda hoje nós terceirizamos as nossas crenças, a nossa fé, o nosso processo de evolução, achando que este ou aquele pertencente a esta ou outra escola religiosa, mesmo dentro da doutrina espírita, irão nos auxiliar pelo seu saber, ou pela sua oratória, ou pelo passe que dá, a nos elevar. Quando na realidade o processo de evolução é individual, é de cada um. E nós sim podemos ajudar os outros. Assim como nós pegamos uma semente de alguma planta, podemos pegar essa semente e colocar na terra, preparar a terra, colocar a semente, aguar, fazer a rega regular, e à medida que a plantinha começa a crescer, nós podemos colocar uma estaca para que ela cresça reta. Nós podemos auxiliar o crescimento, mas o crescimento está embutido na semente. O crescimento da planta é dela, da semente. Assim é o espírito. Cada um de nós podemos sermos ajudados e ajudar, mas o crescimento de cada um pertence individualmente dentro de cada um de nós, que é exatamente esta busca desta consciência espiritual que Jesus veio propor há quase 2000 anos a todos nós. E nós relegamos esta evolução a terceiros para que pudessem, com recursos amoedados, ou com promessas, ou com diversas formas outras, que nós fôssemos guindados da terra para o céu, simplesmente por acreditarmos nessas falácias de que não fazem parte dos ensinos de nosso Mestre Jesus. A realidade que Jesus veio nos trazer é exatamente aquela de que cada um de nós é responsável pela própria existência e pela própria evolução. Alguns ensinamentos básicos que nós ainda não conseguimos compreender ou aplicar estão no Sermão do Monte, sim. Quando Jesus, em se referindo à lei dos antigos, quando ele fala assim, ele está se referindo às leis mosaicas e à dos profetas do Antigo Testamento, do povo judeu, é que quando antigamente se falava que dentro das leis, por exemplo, dos 10 mandamentos, o 5º mandamento, não matarás, Jesus vem falar assim: os antigos ensinaram, não matarás, mas eu, porém, vos digo, se vocês já se encolerizarem com os seus irmãos, que se ofenderem, já são réu em juízo. Ou seja, a amplitude de responsabilidade nossa no processo de evolução que Jesus nos traz é imensa. Só que nós ainda não conseguimos absorver esta necessidade. Em outro trecho do Sermão da Montanha, Jesus vem nos afiançar:
ouvistes o que os antigos disseram: amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Jesus diz: eu, porém, venho dizer: amai também os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem. Nós ainda não conseguimos, muitas das vezes, entender o que é amar o inimigo. Primeiro, que ninguém é inimigo de ninguém de graça. Se temos pessoas que não gostam de nós, é porque alguma coisa nós já fizemos no passado para estes outros espíritos, sejam eles desencarnados ou que estão encarnados com a nossa existência atual. Pessoas que não têm simpatia ou são antagônicos a nós não são inimizades gratuitas. São porque nós, muitas das vezes, nos portamos de forma indevidas em outras existências. Por isso que Jesus vem nos dizer de amar os nossos inimigos, porque se nós os temos, é porque nós os criamos. E não há outra forma de voltarmos a evoluir se nós não eliminarmos as nossas diferenças com estes inimigos que nós criamos. Nós temos sim que aprender a amar aqueles que não nos querem bem, porque nós somos, muito provavelmente, os verdadeiros responsáveis por esta inimizade. Às vezes é mútua a responsabilidade, mas quem entende que está no caminho do evolutivo é que tem que dar o primeiro passo em direção da reconciliação. Jesus se nos afiança quando ele começou a nos ensinar a orar, inclusive o próprio Pai Nosso. Ele nos disse: se você quer agradar a Deus e quer fazer uma oferenda, uma prece, deixa a tua oferenda no pé de altar, e se você sabe que tem alguma diferença ou alguma inimizade com algum irmão, vá lá e reconcilia-te com este irmão enquanto está a caminho com ele. Depois que você conseguiu se reconciliar com ele, venha e faça a sua gratidão a Deus, a sua oferta, a sua oração, a sua prece. Esta é a melhor forma de agradar a Deus, nós praticarmos os ensinos de Jesus, de nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Não há fórmulas mágicas, dinheiro no mundo, tesouros que paguem o nosso processo evolutivo, a não ser o nosso próprio esforço de aprendizado dos ensinos e da prática dos ensinos de nosso Mestre Jesus. Nós devemos sim nos edificar e sermos a luz do Mestre Jesus aqui na Terra, exemplificando a caridade, a bondade, desejando o bem, dominar os nossos pensamentos, as nossas ações, a nossa palavra, pois só assim nós conseguiremos evoluir e sermos salvos de nós mesmos, como Jesus nos prometeu. A proposta de trabalho de Jesus na Terra foi a de que nós deveríamos nos redimir perante as nossas próprias imperfeições. A cada existência temos inúmeros caminhos a percorrer, e aqueles que a gente consegue vencer as nossas imperfeições, os nossos defeitos, os nossos vícios, e entrar e enveredar pelos caminhos da aquisição de virtudes, do bem, da humildade, da simplicidade da existência, estaremos salvos, graças a Deus. E assim, meus irmãos, fica esta valorosa lição trazida por Jesus no Sermão da Montanha, comentada por Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, para que nós possamos hoje e daqui para frente refletirmos em todas as nossas ações, em todos os nossos atos, diante de todas as pessoas que se encontram ao nosso caminho, principalmente com aquelas onde a gente brinca que o santo não bate, aquelas que a gente ainda tem algumas divergências. Temos que praticar o amor incondicionalmente com todos os que estão ao nosso caminho. Era isso para hoje.
Agradeço a presença de vocês nesse nosso vídeo. Fiquem com Deus e muito obrigado.